A gente não deveria confiar em quem acorda 5 horas da manhã pra treinar. Aqui, se eu fizer só um pouquinho pra cá. Aqui, ó. Aí tem que dar uma aqui. Vou colocar o time, tá? Sim, né? Isso. Tirar uma foto agora. Na postura da Mulher Maravilha e depois agachando. Deixar ela no lugar. Isso, aí você pode olhar pra frente, tá? Sim. Isso. Abre mais um pouquinho o peito. Isso, peraí, segura. Você quer ver assim, peraí. Bagunça arrumada. Check. Cachorro. Não aguenta ver alguém falando que ele já fica todo serelepe. Check. Agora eu vou lá olhar como é que está. Só um pouquinho de café, graças a Deus. Certeza que isso não é saudável. Ainda mais tomando 4 horas da tarde. Tenho atualizações. Tá ficando muito legal, gente. Primeiro, lembra aquele espacinho que tava sendo construído uma parede do lado de cá? Já tá fechada. Olha isso. Já tem uma portinha. Já tá 100% rebocada. Qual que é a sensação de ver a coisa tomando forma? Cansaço? Cansaço, dor nas costas. Essa é a sensação, mas daqui a pouco vai vir a sensação melhor de felicidade. Não, calma, calma. Já mostrei o negócio, mas agora já não tem mais como fazer suspense. Aquela paredona toda negociada. Entendeu, né? Negociada. Tá fechada, deu mais na janelinha. Apesar de que eu achei melhor com o negócio, né? Porque ia ter vento, circular ar. Ia ter uma paisagem maravilhosa. Olha lá a paisagem maravilhosa, não sou eu. Mas você é preocupado com a paisagem? Mano, qual... Você é muito Nutella. Você é muito Nutella. Ligando pro material de construção, mais material, mais dinheiro. Que? Abriu mais um pouquinho a porta para ter uma amplitude. E ficou decidido a minha ideia que vai fazer aqui, ó, a parede aqui, ao invés daqui. Vamos ver. O banheiro ainda continua horroroso. Alô? Tá em nome de Valkyria. Isso, é Valkyria. É sem o I, tá? Antes de mais nada, olha só, a Solta Move agora tem uma caneca. Mulheres que se movem, movem o mundo. Essa aqui é a versão teste, então ela tá toda cagada, ela tem um material bem ruinzinho. Porém, temos uma caneca. Acho que a gente não tem nada físico assim, porque a gente é muito doido. Aí eu tô no meu momentozinho de leitura que... Ai, gente, vamos falar a verdade? Tem várias coisas pra falar, mas não vamos acreditar em tudo que a gente vê na internet, não. Porque eu acabei de falar assim, tô no meu momentozinho de leitura, mas eu não tenho esses momentozinhos de leitura faz muito tempo. Só que hoje eu terminei mais rápido o meu trabalho,
meu bloco 1 de trabalho. E aí eu falei, depois do almoço eu acho que eu mereço dar uma lidinha nos trenzinhos que eu tô lendo, né? Então você não tem momento de leitura não, tá? Então não cria coisa na sua cabeça, não. Não sei nem por que eu falei isso, tá vendo? A gente é tudo doido. Outra coisa, tá? Eu estou há 4 dias acordando cedo pra fazer exercício antes de qualquer outra coisa. Então eu comecei o vídeo falando que eu estava treinando, mostrando que eu estava treinando. De fato, eu estava treinando, eu estou há 4 dias, assim, mas não é uma realidade que eu estou conseguindo manter com consistência. Por favor, não me considere um exemplo pra isso. Porque tudo que a gente vê na internet, quer dizer, na maioria das vezes nem é verdade. Eu sei, é um clichê do caralho, todo mundo fala isso, mas ninguém presta atenção. Enfim, tava começando a ler e aí tava borbulhando um trem aqui na minha cabeça. E eu aproveitei que eu tô maquiada, porque eu tava gravando vídeo. Eu disse aqui que eu vou começar a falar, abrir minha boca, porque eu não aguento mais ficar muda. E os últimos acontecimentos recentes por aí me fizeram falar assim, não, precisamos acelerar este objetivo, esta meta. E eu não sei como é que isso vai se reverberar aqui no vlog, inclusive essa é uma coisa que eu preciso fazer, sabe? Estudar. Estudar, não literalmente estudar, mas refletir um pouco mais o que eu quero colocar aqui nesses vlogs. Mas sem refletir muito, eu queria trazer um conceito. O cachorro quase derrubou! Um conceito que talvez eu até fale merda, entendeu? Não fale certo, mas tá aqui dentro da minha cabeça. Tem me ajudado a ter esse conceito aqui, meio bagunçado, conturbado dentro da minha cabeça. E eu tenho certeza, que se você assistiu o vlog sem ser o passado, o outro, e você falou assim, acho isso interessante, você vai gostar de conhecer esse conceito. E eu já falei sobre isso, assim, jogado algumas vezes, mas eu queria falar um pouquinho sobre, e é literalmente um pouquinho, porque se você quiser saber sobre isso, faz como as pessoas fariam. Vai pesquisar um vídeo especificamente sobre isso, vai colocar no Google, dá até pra conversar com o ChatGPT, sabe, sobre, que é a honestidade intelectual. Esse é um termo que eu aprendi no canal do Isto Não É Filosofia, mas depois eu comecei a reparar que essa é a base da filosofia, mas não só da filosofia, mas de pessoas que querem realmente olhar para o mundo e ver e descobrir o mundo como ele é. Aproveitei para dar um Google, porque eu realmente não sei desenvolver o que é honestidade intelectual. Vou ler e depois eu falo. Honestidade intelectual é uma postura ética e um método para a busca da verdade e do conhecimento, caracterizada pela imparcialidade, pela apresentação honesta de fatos, pela ausência de distorção e pelo reconhecimento das contribuições alheias, evitando-se a omissão de informações que contradizem as próprias ideias e o plágio. Como o próprio nome diz, honestidade intelectual é você ser honesto quando você está apresentando, ou honesta, né? Quando você está apresentando uma ideia, quando você está apresentando uma teoria, quando você está num discurso público, quando você está escrevendo um livro, quando você está fazendo um post no Instagram, quando você está fazendo uns stories, quando você está defendendo um ponto de vista. Você tem que ser intelectualmente honesto, pelo menos é assim que eu acredito que deveria ser, se você está buscando a verdade. Ponto. Você não acha? Assim, você ouve isso aqui e você fala assim, eu acho que as pessoas precisam ser honestas, né? Tipo, eu sigo pessoas, eu quero que elas sejam verdadeiras. Eu quero... Por exemplo, você acompanha alguém que fala sobre planta. Aí, nossa, foi um exemplo horrível. E aí, você segue essa pessoa porque você quer aprender sobre plantas, porque você quer cultivar plantinhas na sua casa. E ela dá várias dicas. Ela fala sobre como aguar certo tipo de planta, como colocar os adubozinhos para essa planta crescer, etc, etc. Certo? É um conhecimento. Só que você percebe, depois de um tempo, quando você segue outras pessoas, ou você lê algum livro sobre plantas, que essa pessoa, ela não foi honesta com você. Porque ela só compartilhava meias verdades. E ela só compartilhava, sei lá, vamos falar assim, olha, essa planta aqui, não tenho nenhum exemplo de planta na minha cabeça. Essa planta aqui, você tem que colocar 1 litro de água. 1 litro é muita coisa, né? Você colocar 200 ml de água nessa planta. Só que só pode ser pela manhã. Ela bota assim, um terrorismo na sua cabeça, certo? Só pode ser pela manhã, porque se você colocar à tarde ou à noite, ela morre, certo? Foi isso que ela te falou.
que depois você descobre que não é assim. Na verdade, você pode colocar tanto à noite, quanto à tarde, quanto em qualquer horário, porque não importa o momento. Aí o que você faz? Você vai lá no Instagram dessa pessoa e fala, então, amiga, eu descobri que não é bem assim, por causa disso, disso, disso. Você traz uma outra lógica, uma outra perspectiva e fala que, na verdade, ela só precisa aguar. Então, eu acho que você deveria falar pros seus seguidores. Qual é a postura que essa pessoa toma? Porque ela descobriu um novo lado, uma nova vertente, uma nova ideia. Qual a postura essa pessoa deveria tomar? Eu acho que eu acho, tá? Sobre o que eu acredito. E sobre a forma como eu quero levar a minha vida. E sobre as pessoas que eu quero ouvir. Enfim. Eu acho que essa pessoa, descobrindo que existe uma forma diferente de olhar aquela, sabe, uma perspectiva diferente, ela deveria falar assim, verdade. Acho que faz sentido. Onde que você viu isso? Porque eu quero ver, eu quero saber se isso é realmente verdade. E aí ela vai vendo que ela tinha limitações no conhecimento dela. E ela começa agora a compartilhar com os seguidores dela, falando assim, gente, olha, tem uma meia verdade aqui. Você precisa aguar a planta, mas não precisa ser de manhã, sabe? Eu acabei me embananando, descobri uma nova coisa, né? A gente evolui, que bom que a gente evolui. Ótimo, maravilhoso, palmas, essa pessoa, muito boa. Ela tava contando uma coisa que era mentira, mas não porque ela era desonesta, mas porque ela era burra. Não burra, né, gente? É só um exemplo, tá? Porque não é burra, tipo, ela não sabia. Aí ela descobriu, foi super honesta, humilde também, né? Humilde, né? Existem coisas que eu não sei. E pode ser que você tá me ensinando, e você realmente tá me ensinando, tá me trazendo uma perspectiva que faz sentido. Vou olhar. Aliás, eu estou me especializando em plantinhas. Então é importante que eu saiba coisas que eu não sei. E aí eu vejo que realmente faz sentido. E eu paro de ficar falando pros meus seguidores que é só aguar pela manhã. Certo? Só que essa é a expectativa. Porque o que geralmente acontece na realidade é que a pessoa que é uma especialista, estudou muito sobre a planta, ela vai se sentir até ofendida de estar sendo questionada ou de ter trazendo uma nova perspectiva. Juro. Ela se sente ofendida. Ela começa a dizer que você é mentirosa. Que não faz o menor sentido o que você está dizendo. E assim, se ela for um pouquinho esperta, inteligente, quiser saber mais a fundo, às vezes ela vai até estudar, ver o que você está dizendo, mas ela vai esconder isso dos seguidores. Ela vai continuar dizendo a meia verdade. Agora, não porque ela não sabe, mas porque ela está sendo desonesta. Porque ela não quer dar o braço a torcer. Porque ela vai começar a te dizer que você é inimiga. Porque não existe a possibilidade de concordar com alguém que discorda dela. Eu sei, é uma planta, é extremismo. Sei, mas você entendeu o meu ponto? A desonestidade intelectual é quando a pessoa conta meia verdade ou ela esconde alguns fatos para que as coisas que ela está falando seja vista como verdadeira. Para que ela seja vista como autoridade. E se alguém começa a falar o contrário, essa pessoa é inimigo, essa pessoa tem inveja, essa pessoa, ela odeia, etc, etc. E foi justamente isso, essa sensação, que eu comecei a sentir lá quando eu comecei a questionar o feminismo. Tanto que foi isso que eu falei no primeiro vídeo que eu falei sobre feminismo aqui. Que era isso que eu sentia quando eu começava a questionar as coisas do feminismo. E olha, gente, eu comecei a questionar pra mim mesma, tá? Ou pra, sabe? Ou eu vi algumas pessoas questionando, sabe? Essas pessoas questionando as coisas do feminismo, acabou. Bicho papão, demônio, malvada. Mas enfim, né? O conceito de honestidade intelectual. Voltando pra ele. Não vamos nos perder. Existem muitas pessoas, muitas, gente, infelizmente, que são desonestas intelectualmente. Elas são desonestas. Elas não botaram uma arma na cabeça de alguém e falou, passa o dinheiro. Não. Mas elas começaram a entrar na sua casa, na sua vida, te dizendo meias verdades, te dizendo mentiras e demonizando qualquer pessoa que diga o contrário do que elas acreditam. Agora que você conhece o termo, conceito, mais ou menos que tá aqui na minha cabeça, de honestidade intelectual, 3 pontinhos aqui, ó, que vai fazer sentido, que fez sentido pra mim e espero que faça pra você, por isso que eu estou aqui, ó, passando. Primeira coisa é estudar um pouco mais sobre isso, sabe? Não precisa estudar muito, mas não fica só aqui no que eu tô falando, não, porque meu exemplo foi péssimo, você viu.
faz como eu fiz, dá um Google, vê algum vídeo, sabe? Uma coisa assim pra você se inteirar mais, porque é muito interessante mesmo. Se você está interessada em não ser massa de manobra... Gente, eu não consigo acreditar que alguém gostaria de ser massa de manobra de alguém, né? Eu acho que não. Acho que se você quer saber coisas, desde plantas, tá vendo? Desde plantas. Se você quer até descobrir coisas práticas, obviamente que você quer que, sabe, descobrir a verdade sobre as coisas que você quer descobrir, certo? Então, acho que faz sentido você entender um pouco mais sobre o conceito. Segundo, ter isso em mente. As pessoas não são honestas intelectualmente. Raras são as pessoas que são honestas intelectualmente. Sabendo disso, a gente pode andar com a anteninha ligada. A gente pode andar com a anteninha ligada quando a gente vê um stories, quando a gente vê uma briga, principalmente quando é uma briga política. A gente pode tá com a anteninha ligada quando a gente lê um livro. Juro. O que mais tem de desonestidade intelectual no mundo tá aqui, ó. Porque aqui, ó, intelectual, entendeu? Aqui as pessoas realmente são intelectuais. Então, só que elas são... Não tô falando que esses livros são desonestos intelectualmente, tá, gente? Só tô dando exemplo. Só peguei os livros aqui, ó, falei. Nem tô falando que sim, nem que não, tá? Importante dizer. Mas isso ajuda a gente a ter um pouquinho mais de maturidade na hora de ler as coisas, na hora de ouvir as coisas. É claro que eu vou trazer a sardinha aqui para um movimento de mulheres, para a questão feminina, e aí feminismo, antifeminismo, ligando essa anteninha, parece que vou dar um chifre. Você começa a perceber que isso te ajuda a não ser massa de manobra e tá sempre com a anteninha ligada e está sempre não endeusando as pessoas, deixando as pessoas onde elas deveriam estar. O seu papel de humana, sabe? Pessoas erram, pessoas têm limitações, sabe? Aquela pessoa... Pensa uma pessoa que você admira intelectualmente, tá, gente? Que a conversa é só intelectual. Cara, eu acho essa pessoa muito inteligente, eu acho que ela sabe muito. Nossa, eu acho assim que ela é super, super... Acredite, essa pessoa tem muitas limitações. Provavelmente, assim, pode ser que essa pessoa tenha um olhar mais complexo, ela sabe mais sobre o mundo do que você, mas ela tem limitações. Então, se chegar algum dia, algum momento, alguém questionar a verdade que essa pessoa está levantando, não ache simplesmente que essa pessoa é só uma inimiga, ou ela é uma burra inimiga. Não, às vezes ela tem uma perspectiva, sabe, que você não sabe. Vou mostrar uma coisa. Esse livro aqui, chamado Tábula Rasa, inclusive ele tá todo, literalmente todo marcado. Olha isso, que ridículo isso aqui. Enfim, ele foi um dos primeiros livros, assim, que eu li quando eu tava numa fase bem questionando as minhas crenças. Não que hoje eu não esteja questionando as minhas crenças, mas foi um momento que eu tive um boom, assim, quando eu descobri, por exemplo, desonestidade intelectual, quando eu descobri que eu era burra demais pra ser verdade. Ou... Sabe, naqueles momentos em que eu comecei a questionar as minhas crenças que eram tão fortes, eram tão inflexíveis. Assim, nesse livro tem muita coisa, tá? Muitas coisas que explodiram a minha mente, mas com certeza desse livro inteiro aqui, tem uma frase que com certeza pra mim foi a mais impactante quando eu li este livro pela primeira vez. E eu marquei tanto o livro que eu não vou conseguir encontrar onde está a frase, mas é a seguinte: o que essa pessoa sabe que eu não sei? Essa é a sugestão que ele dá para quando alguém tá falando algo discordando de você. Quando alguém discorda de você. Quando alguém fala que o que você tá falando não é verdade. Se você tá na postura de querer descobrir sobre o mundo, se você tá na postura de buscar a verdade, não de ser a maioral, sabe? Não uma posição, não uma coisa tipo, nossa, quem é o mais certo, quem é o mais errado? Não, vamos descobrir o que está acontecendo no mundo, vamos descobrir o que tá. Quando você tem essa postura, trazer esta pergunta sempre que você tá de frente com uma contradição é super relevante. O que essa pessoa sabe que eu não sei? Ela tá dizendo que eu tô falando, né? Pessoa chega, minha seguidora, eu sou aqui especialista em plantinha, e a minha seguidora tá falando que eu não preciso aguar a planta de manhã, pode ser à tarde. O que essa pessoa sabe que eu não sei? Faz a gente chegar num outro ponto. As pessoas são desonestas intelectualmente. Eu sou a pessoa, você é a pessoa. Não se esqueça disso. Que você, muitas vezes, é desonesta intelectualmente também.
Você se apega numas coisinhas aqui, você se apega em outras ali, e é difícil de tirar delas. A partir deste conceito, dessa perspectiva que todo um desenrolar do fio foi acontecendo. E tem um lado bom, tem vários lados bons, tá? Também tem um ruim. Tem um lado bom, porque você se sente mais leve. Ser humilde e reconhecer que você não sabe de tudo e você viver numa postura mais investigativa é muito bom. Muito bom. Nossa, eu já falei que eu era muito inflexível, as minhas verdades eram as minhas verdades. Isso é muito cansativo, muito cansativo. É leve quando você lê um livro querendo saber a perspectiva do autor. Você tá numa sensação investigativa, se lembrando de procurar lógica no que ele tá dizendo, de procurar entender o que você não sabe, etc, etc. Quando você assiste, sei lá, debates, e você se incomoda com a verdade da outra pessoa, é bom, porque você tem uma perspectiva de que ela tá te contando algo que você não sabe, sabe? E amplia muitos horizontes, muitos. Mas é ruim porque você também quer estar certo, você quer ter um lado muito forte. Não tô dizendo que ser honesto intelectualmente não significa ter um lado. Inclusive, ser honesto intelectualmente é você ter um lado, você pode ter um lado, mas deixar claro que você tem um viés. Deixar claro que você tem uma perspectiva e não esconder as outras, tá? Na verdade, não tem lado ruim, não. Acho que o ruim, digamos assim, é você ter que fazer esse exercício com você mesma de que, ok, eu não sei muitas coisas, ok, essa era a coisa que eu acreditava, essa coisa que eu acredito, mas pode ser que aquela pessoa saiba de algo que eu não sei. É você ter que estar nessa posição de ser honesto com você mesma. E esse é um exercício, não é ruim, é difícil. Mas a partir do que eu acredito, eu acho que essa é a única forma boa de se viver a vida, sabe? Porque se eu ficar sendo desonesta comigo mesma, ou aceitar que as pessoas sejam desonestas comigo, sabe? É viver uma vida muito de forma imatura. Alguém disse A, eu acredito em A. Alguém disse B, eu acredito em B. E é justamente por isso que eu acredito que tem que haver um espaço onde possam haver conversas com honestidade. Não que as pessoas não possam ter lados, né? Onde possam ter pessoas feministas, antifeministas, etc, etc. Mas que a gente possa discutir a questão da mulher, que é uma questão. Sem a desonestidade. Porque aí com certeza a gente vai conseguir ter mais discernimento, a gente vai conseguir ter mais um olhar crítico. E a gente vai conseguir olhar para a sociedade, para o mundo e para nós. Sem o extremismo de um lado ou sem o extremismo do outro. Juro, como eu disse, eu acho que a honestidade intelectual, ela traz uma leveza para a vida, assim. E eu espero que mais mulheres possam viver isso. E se você acredita que precisamos de um espaço honesto, mais verdades, menos mentirinhas, mais verdades e menos... Ai, não me toque porque eu sou a dona da verdade. Se você me contradiz, é porque você é minha inimiga. Sério, gente. Que é isso, humanos? Humanas, vocês não aguentam uma contradição, vocês não aguentam um debate verdadeiro. Se você também acha que precisamos de espaços mais verdadeiros, vem porque vamos construir isso.